Boa tarde a todos. Na nossa aula de história de hoje, nós vamos estudar a conquista de direitos no Brasil. Vocês irão abrir aí a apostila de vocês na página 23 para iniciarmos os nossos estudos. Vamos lá. Conquista de direitos no Brasil. Na Europa e na América do Norte, várias mudanças aconteceram para que os cidadãos alcançassem mais liberdade e conquistassem maior participação na sociedade. No Brasil, diversos direitos também foram conquistados pelos cidadãos. Então, pessoal, hoje nós vamos falar, dos direitos conquistados, pelos cidadãos brasileiros. Então, vamos lá. Eu, cidadão, quem pode estar lendo esse parágrafo para mim? Pode ler, Vitor. Tá. A elaboração da Constituição Federativa do Brasil de 1988 se baseou nas ideias que estudamos anteriormente, ou seja, na liberdade, igualdade e fraternidade buscadas na França e se inspirou também na Declaração Universal dos Direitos Humanos, produzida em 1948. Isso. Mas e aí, o que foi, essa Constituição de 1988? Então, pessoal, agora isso que eu tô colocando para vocês está fora da apostila, tá? Não é na apostila, não. Então, olha só. A Constituição de 1988 é o texto base que determina os direitos e os deveres dos entes políticos e dos cidadãos do nosso país. Foi escrita durante o processo de redemocratização do Brasil, após o fim da ditadura militar, sendo conhecida por isso como a Constituição Cidadã. Foi o resultado de um amplo debate que se estendeu durante mais de um ano e simbolizou o início da nova República. Ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, durante o governo de José Sarney, o primeiro civil a exercer o cargo de presidente depois de mais de 20 anos da ditadura militar no país. Então, vamos lá, pessoal. Essa Constituição, como nós vimos, ela veio trazer, determinar, os nossos direitos, e os deveres do Estado para com seus cidadãos, E algo que eu achei, assim, bem interessante, que essa Constituição ela foi decidida com um grupo, de políticos que eles debateram por 20 meses, em uma Assembleia Nacional Constituinte, até que ela fosse aprovada, tá? E essa Assembleia, gente, ela era formada por 72 senadores, 487 deputados federais, tá? E desse total aí de 487 deputados federais, tinha apenas 26 mulheres que estavam ocupando aí as cadeiras dessa Assembleia, Então, assim, a Constituição, ela assegura os direitos fundamentais do país, que envolve os direitos sociais, políticos e jurídicos, tá? Então, ela determina normas e leis, que regem o Brasil. E aí eu pergunto, para vocês, onde que nós podemos consultar essa Constituição Federal, Então, assim, nos nossos estudos, nós vimos que, por exemplo, teve lá a Lei das 12 Tábuas, Foi exposto, porque o cidadão, ele precisa ter acesso, ele precisa saber quais são os seus direitos, Não é verdade? Para eles serem garantidos, Como que eu posso lá garantir meu direito se eu não sei qual é o meu direito? Então, nós precisamos saber. Então, onde que eu acho essa Constituição para eu poder ler, para eu poder entender, para eu saber quais são os meus direitos?
Quem é que sabe me dizer assim, onde que será que a gente encontra? Pode falar, Mirela. Alguém levantou a mão? Não? Então, pessoal, olha só. No mundo, né, tecnológico que nós vivemos hoje, o acesso mais fácil é pela internet, né? Então, assim, nós temos no site do Palácio do Planalto, né? Nós conseguimos até fazer download dessa Constituição em áudio, né? Então, assim, nós precisamos saber, né, entender a nossa Constituição como cidadão para eu poder requerer os meus direitos, tá? Então, agora, nós vamos continuar, tá? Na apostila, lá na página 23. E aí, na página 23, né, tá falando assim: relembre o que foi estudado e analise essa ilustração. Então, nós temos aí várias mãozinhas, né, segurando aí a Constituição, né, da República Federativa do Brasil de 1988. E a letra A fala assim: as mãos representadas são todas iguais? Que diferenças há na aparência desses personagens? Pode falar, Nathalie. Nathalie, pode falar. Tia, Pode falar. as mãos de cores diferentes representam raças diferentes, que todas elas têm leis e deveres e direitos. Isso. Então, olha só, quando a gente observa aí, nós estamos vendo aí, né, pessoas, né, com diferentes cores de pele. Então, assim, todos eles segurando essa Constituição, tá? Esse livro aí com a Constituição. E a letra B fala assim: em sua opinião, o que simboliza essa imagem em que a Constituição do Brasil está apoiada por várias mãos? O que isso significa? O que vocês acham? Essas mãos com cores diferentes, né, segurando essa Constituição. Pode falar, Amanda. O que você acha que isso representa? Tia, eu acho que isso representa que todo mundo tem direitos e deveres a ser cumpridos, independentemente da cor de pele. Isso. Pode falar, Rafaela. Ele mostra que todos nós somos iguais e que todos nós devemos ser respeitados e devemos fazer os nossos direitos, os nossos deveres de ser, de ser pessoas. Mais alguém quer falar? Quer dar uma opinião? Quer colocar uma observação? Então tá. Pode falar, Mirela, pode falar. Tia, para mim isso significa que essa Constituição vale para todos, né? Não importa a sua cor, a sua raça, de onde você nasceu, a sua religião, essa Constituição vai servir para todo tipo de pessoa. Isso. Então, gente, o que isso significa? Que todas as pessoas devem ter os seus direitos assegurados, tá? Então, é tudo isso que vocês falaram. Todas as pessoas, independente da cor, da raça, da religião, né? Todas as pessoas têm o mesmo direito, tá? Então, vamos lá. Página 24. Vamos aí. Quem pode estar fazendo a leitura para mim do primeiro e segundo parágrafo? Pode ler, Rebeca. No Brasil, um longo caminho precisou ser percorrido até que toda a população tivesse o acesso aos mesmos direitos. Quando foi conquistado o direito ao voto em nosso país,
Apenas homens com mais de 21 anos e alfabetizados tiveram acesso e direito, podendo, portanto, escolher seus representantes no governo. Com o passar do tempo, várias pessoas se manifestaram para ter direito de votar. Berton Lutas foi uma das pessoas. Ela se manifestou sobre essa questão, defendendo os direitos de mulheres votarem. Isso. Então, pessoal, olha só. O Brasil, né, pelo que a Rebeca leu aí, ele precisou de um tempo, né, até que toda a população tivesse acesso aos mesmos direitos, né? E um exemplo aí foi essa questão do voto, né, para a gente estar escolhendo aí os nossos representantes, né, que antes eram só homens maiores de 21 anos, tá? E alfabetizados. Então, quem era analfabeto e que era mulher não tinha o direito de votar, não tinha o direito, né, de escolher o seu representante. E aí veio aí a Berta, né, e ela divulgou panfletos defendendo o voto feminino. E essa conquista ela foi alcançada em 1932 durante o governo de Getúlio Vargas. E legal, olha a imagem, tá? Essa daí é a Berta e ela está em um avião, né? O avião que foi utilizado para lançar panfletos, tá? Em apoio ao voto feminino no ano de 1927, tá? Observem aí que há muitos anos, né? Atrás nós já tínhamos mulheres, né, que queriam representar a classe e lutar aí por direitos iguais, tá? Porque foi o que nós falamos, é independente se é da cor, da raça, se é homem, se é mulher, né? A lei, os direitos são para todos. E nessa época, as mulheres não tinham os mesmos direitos, né, que os homens. E até hoje existem aí, né, mulheres que também representam a classe, que querem lutar por salários iguais, né? Em algumas profissões existe ainda essa diferença. Então, assim, a Berta ela representou, né, a classe feminina nesse período e nessa época. Ainda na página 24, nós temos mais duas imagens para a gente estar analisando aí. Então, nós temos aí a primeira imagem. Quem pode ler para mim o que representa essa imagem? Alguém pode estar fazendo a leitura para mim? Tô levantando a mão, tia. Ok, pode ler novamente. Pode ler, Valentina. Aqui nessa imagem, o Na jornalista. primeira imagem. Isso. Nessa imagem, o jornalista e advogada Almerinda Farias Goma foi fotografada depositando seu voto em uma urna no ano de 1934, no Rio de Janeiro. Ótimo. E lá na segunda imagem, gente, em 1932, as mulheres conquistaram o direito de votar no Brasil, né? Então, são imagens, assim, antigas, né? Mostrando mulheres aí votando, tá? Então, agora nós vamos ler esse último parágrafo. Quem pode estar fazendo a leitura do último parágrafo para mim? Pode ler, Nathalie. No decorrer do tempo, outros diversos direitos foram alcançados, como o que regulam as relações do trabalho. Um exemplo, nesse caso, é a licença maternidade, ou seja, o direito da mãe trabalhadora
se ausentar do seu emprego para cuidar do seu filho recém-nascido. Então, gente, um direito aí, né, alcançado aí pelas mulheres foi a licença maternidade, né? Quando a mulher ela ganha neném, ela pode ficar um período afastada, né, do trabalho para poder cuidar aí do bebê, né? E esse tempo aí que ela fica em casa pode variar de 4 a 6 meses, né? Tem aí na parte, né, nas empresas privadas, que é um período, e nas públicas, que é um outro período. Então, varia de 4 e 6 meses. Pode ser 4 ou 6 meses que ela se ausenta, né, para estar cuidando do bebê. E o homem, gente, também, quando a criança nasce, ele tem alguns dias, né, que ele também pode pegar essa licença, porém de alguns dias. Página 25. Mais direitos para os brasileiros. Vamos lá. Quem pode fazer a leitura para mim? Pode ler, Cauã? A conquista de direitos tem por objetivo formar uma sociedade mais igualitária e justa para os diversos grupos que compõem essa sociedade. Então, Continuar? pode continuar nesse quadradinho aí ao lado das crianças. Tá. As crianças têm os direitos à educação, à saúde, à cultura, à liberdade, entre outros, asseguradas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, um documento mais conhecido pela sigla ECA. Isso, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que nós vimos nas nossas aulas anteriores, né? Que asseguram os direitos, né, das crianças, tá? E aí eu falo, qual o objetivo da gente conquistar direitos, da sociedade conquistar direitos, né? Qual é o objetivo? Quem é que sabe? Quem é que entendeu? Para que a gente precisa de ter os nossos direitos? Pode falar, Nathalie. Precisamos ter direito para ter uma vida melhor, direito à saúde e vários outros direitos para ter mais respeito na cidade, como os deveres. Pode falar, Cauã, também. Para ter uma sociedade mais igual, porque muitas pessoas têm pouco dinheiro, não conseguem ter uma alimentação, uma moradia. E outras pessoas têm essa condição. Então, para ter uma sociedade mais justa, em salário e moradia. Isso, Cauã. Então, gente, o objetivo é de nós termos uma sociedade mais igualitária e justa, né? Porque se a gente não tivesse direito, por exemplo, à saúde pública, só quem tem dinheiro que conseguiria pagar um plano de saúde ou pagar um médico particular que teria condições, né, de ir ao médico. Já pensou se o Estado não desse essas condições, né, para quem não tem uma renda que poderia estar pagando um plano de saúde, né? Então essas pessoas não teriam acesso à saúde, não teriam esse direito. Mas aí o que acontece? É um direito. Então tem aí, né, todos nós temos direito à saúde, à cultura, né, e assim como as crianças também, né, as crianças têm direito à educação, né, e aí é a mesma coisa. Já pensou, eu não tenho condições de pagar numa escola particular, então eu vou ficar sem estudar, tá? Então, a conquista aí de direitos traz a essas crianças, né, a oportunidade de estar estudando como todas as outras. Então, agora vamos lá. Quem pode ler aí a imagem desses dois menininhos fazendo aí a língua brasileira de sinais? Pode ler para mim, Luísa. A língua brasileira de sinais, Libras, permite a interação de pessoas com deficiência auditiva. Essa língua contém expressões e gestos, cada um com determinado significado. Dessa maneira, a pessoa
reconhecendo direitos deveres. Então, pessoal, aí fala, né, da língua brasileira de sinais. E com essa língua, as pessoas têm acesso a diversas informações, né, que circulam na sociedade, e elas podem, assim, exercer a sua cidadania, vivenciando direitos e deveres, tá? Agora podem ler para mim aí, quem pode ler para mim a parte aí dos indígenas? Ana Carolina, pode fazer a leitura. Oi, tia, tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Tá bom. Os indígenas, por muitos anos, buscam garantir seus direitos no país. A Constituição Federativa do Brasil de 1988 reconhece o direito de os indígenas manterem a própria cultura e as terras por eles habitadas. Ótimo, então aí tá falando, né, gente, da conquista aí do direito, né, dos indígenas de manterem a própria cultura e as terras que eles habitam, tá? Vitor, você tá querendo falar? Pode falar, Vitor. Sobre a língua brasileira de sinais. Eu acho que a escola devia ensinar pelo menos o básico, porque os surdos aprendem se expressar desse jeito, mas poucas pessoas sabem. Então, acho que a escola devia ensinar pelo menos o básico. É bem interessante, Vitor, isso que você falou, porque realmente não adianta, né? Só a pessoa que necessita saber, né? Como que ele vai conseguir, às vezes, chegar numa loja e se comunicar, né? Bem legal mesmo isso que você falou, né? Para dar acesso a um todo, né? E não só entre eles. Então, ó, pessoal, então nós vimos aí, né, alguns direitos conquistados de alguns grupos sociais, e eu quero falar de mais um, tá? Não tem aí na apostila não, mas nós vamos precisar para estar fazendo a atividade, que são as comunidades quilombolas. Quem pode estar fazendo a leitura para a gente descobrir quem são, né? Quem são os quilombolas? Pode ler, Ana Clara. Quilombolas são descendentes africanos escravizados que formaram comunidades ao fugirem dos maus tratos recebidos dos seus senhores. Esses grupos procuram manter as tradições culturais de seus ancestrais. Atualmente as comunidades quilombolas são presentes em todo o território brasileiro e nelas se encontra uma rica cultura baseada na ancestralidade indígena e branca. No entanto, os quilombolas sofreram com a dificuldade no acesso à saúde. No acesso, né, gente? À saúde e à educação. E aí, gente, assim como os indígenas, tá? Os quilombolas também têm alguns direitos assegurados na nossa Constituição, tá? Pode falar, Mirela. Tia, mas até hoje os povos africanos são escravizados? Não, olha só, Mirela, os quilombolas são descendentes, tá? Eles são os descendentes de africanos escravizados, que aí eles formavam, né, as comunidades quando eles fugiam lá dos senhores, né? Eles fugiam e aí eles começaram a formar essas comunidades. As comunidades quilombolas são comunidades formadas por descendentes desses escravos. Não, eles não são escravos, não, tá? Mas eles são descendentes de escravos, ok? Entendeu, Mirela? Tia Renata. Oi? Quando eu estava lendo, você conseguiu me escutar bem? Sim. Mirela, você entendeu? O que Entendi, tia. É porque eu achava que era escravos ainda, mas descendentes são parentes ou filhos, né? Isso aí, tá bom? Então, assim, e aí eles formavam essas comunidades e aí eles foram levando adiante e existem essas comunidades até hoje, tá?
E aí lá eles permanecem com a cultura, né, com a mesma cultura, ok? Então eles também têm alguns direitos na nossa Constituição, se eu não me engano, 2 artigos na Constituição de 1988. Então vamos lá, continuando lá na página 26, tá? E aí nós vamos precisar do que nós lemos ali atrás para responder. Número 1. Estudamos exemplos de direitos conquistados por alguns grupos sociais. Agora, pesquise direitos assegurados para as comunidades quilombolas e, de acordo com essa pesquisa, responda as seguintes questões. Olha só, pessoal, nós vamos responder apenas a letra A. A letra B, eu vou estar enviando para vocês pelo Positivo On, vai ser como se fosse uma forma de um trabalhinho, tá bom? De pesquisa para vocês. Então, vamos lá. Ana Carolina, você está com dúvida? Não, Disso, eu posso falar a resposta, por favor? Ah, então aguarda só um pouquinho, meu amor. Então, pessoal, a letra B, tá? Tia Renata vai estar fazendo dessa maneira. Então, nós não vamos responder agora. Eu vou estar passando lá pelo Positivo On, através de uma mensagem, para vocês. Por isso que a tia Renata sempre está falando da importância de vocês continuarem acompanhando lá o nosso Positivo On, tá? Então, letra A. Quem são os quilombolas? Pode falar, Ana Carolina. Quem são os quilombolas? São os descendentes de africanos escravizados maltratados pelos seus donos. Quem mais quer falar, gente? Quem são os quilombolas? Que nós lemos e que vocês entenderam. Pode falar, Mirella. Quilombolas são povos descendentes dos africanos escravizados. Isso. Então, os quilombolas, eles são descendentes de africanos escravizados que formaram comunidades ao fugirem dos maus tratos recebidos dos seus senhores. Então, a tia Renata vai dar um tempinho aí para vocês estarem escrevendo aí a resposta. Continuando a atividade. Atividade número 2. Leia esse trecho da reportagem publicada em jornal no dia 3 de outubro de 2014. Voto feminino é conquistado nos anos 30, mas direito do analfabeto sai só em 1985. Após protesto de rua das sufragistas, Brasil foi um dos pioneiros na participação das mulheres que foram às urnas em clima de entusiasmo dentro da ordem e liberdade. Após ler o título da matéria, responda às questões. A que direitos a matéria do jornal se refere? Quem é que sabe? Pode falar, Rafaela. A conquista do voto feminino. E aí, gente? Essa reportagem, ela fala somente da conquista do voto feminino? A minha tia também fala sobre o analfabeto. Pode falar, Nathalie. A matéria fala sobre a conquista do voto feminino e que o direito do analfabeto ainda não foi conquistado. Ah, tia, eu também queria fazer uma pergunta. Aqui no jornal não falou se mesmo sendo analfabeto e menina pode votar, ou mesmo sendo menina ou menina, analfabeto não pode votar? O analfabeto, ele não podia votar, independente se fosse homem ou mulher, ele não podia, mas o direito aí
do analfabeto, né, ele passou a poder votar em 1985. A partir daí, ele passou a poder votar sim, tá? Hoje em dia, tanto a mulher quanto o analfabeto têm esse direito de estar votando, tá? Pode falar, Vitor. Fala sobre o direito de votar. Mas os direitos de quem? Porque os homens já tinham, né, esse direito. Pode falar, Amanda. Direitos das mulheres e os analfabetos de votarem. Isso aí. Então, pessoal, refere-se ao direito de voto das mulheres, né, e dos analfabetos. Então, refere-se ao direito de voto das mulheres e ao dos analfabetos. E aí vem a letra B. Quando foi conquistado o primeiro direito citado no título? E quando foi conquistado o segundo direito mencionado? Então, vamos lá. Quando que as mulheres conquistaram o direito ao voto? Pode falar, Mirela. Pode responder, Mirela. As mulheres conseguiram ter o direito delas aos votos nos anos 30, mas o direito dos analfabetos só em 1985. Isso. E aí, de acordo com a nossa apostila, né, que nós acabamos de estudar aí, o direito ao voto feminino foi conquistado exatamente no ano de 1932, certo? Nos anos 30, tá certinho também, tá, Mirela? E o direito do analfabeto de votar, né, foi conquistado apenas em 1985. Então, pessoal, a nossa aula hoje, né, nós falamos de mais alguns direitos, falamos da nossa Constituição, tá? Espero que vocês tenham entendido e gostado aí da nossa aula, tá? Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau.